Olá, professora. Olá, colegas. Hoje nosso grupo vai apresentar para a disciplina de bioprocessos o artigo que tem como tradução a utilização eficiente de resíduos de papel como matéria-prima indutiva para a produção simultânea de celulase e xilanase por Trichoderma longiflorum. Participantes desse grupo são Bruno Moreira, Isabel Cristine, Maísa Cordeiro, Thalita Carvalho e Samuela Araújo. Primeiramente, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre os produtos que são objetivados com esse estudo. A primeira delas são enzimas celulase, que representam cerca de 1/5 do mercado global de enzimas e são utilizadas na indústria de biocombustível, ração animal, indústria têxtil, cervejaria, indústrias químicas. Já a xilanase é responsável por ajudar na decomposição de hemicelulose, que é um dos principais componentes da parede celular de plantas, convertendo xilana em xilose. É utilizada principalmente na indústria alimentícia, em silagem e rações verdes. Dito isso, o artigo começa trazendo para a gente a problemática do descarte inadequado e baixo aproveitamento da biomassa lignocelulósica. Ele traz um enfoque principalmente para os resíduos de papel, cuja geração anual é de cerca de 400 milhões de toneladas. E apenas cerca da metade desse total é reciclada por causa da baixa qualidade das fibras do papel e também por causa de outros resíduos que vêm misturado a esse material. Além do problema ecológico que o descarte do papel provoca, outro ponto importante que é abordado é que quando a outra parte desse material é reciclado pela indústria, o aproveitamento dele é muito custoso, por causa da etapa de pré-processamento e também por causa da etapa de hidrólise, que são necessários para que a celulose e a hemicelulose lignina sejam degradados. Com isso, a gente já pode ter uma noção da importância que é encontrar formas mais eficazes e baratas para a produção de enzima, que vão ser utilizadas nessas etapas citadas. E por mais que hoje em dia alguns fungos já sejam utilizados para isso, o artigo cita que na literatura existem testes sendo realizados com espécies do gênero Trichoderma e aspergillus com diferentes substratos. Mas as etapas de pré-tratamento de substâncias lignocelulósicas também é um problema para esse processo, e representam cerca de 40% do custo total. Por isso, o artigo ele testa a utilização de resíduos de papel sem pré-tratamento para a produção das duas enzimas que foram abordadas lá no começo da apresentação, que são a celulase e a xilanase. O barateamento dessa etapa de pré-tratamento para a produção de enzimas afetaria diversos segmentos da indústria, sendo uma motivação para a indústria que utiliza esse material como matéria-prima reciclar o papel, que seria descartado em aterro ou incinerado, e com isso impactaria positivamente o meio ambiente. E falando agora um pouquinho sobre a metodologia, a princípio eles coletaram resíduos de papel de escritório, papel de seda, papel de revista e papel ondulado. E esses resíduos eles foram cortados em tamanhos de 0,5 centímetros. Na primeira etapa, um mutante do fungo Trichoderma longiflorum foi inicialmente armazenado por 5 dias em agar batata dextrose. Para o pré-cultivo e meio de fermentação, foi utilizado o meio semelhante, sendo que no meio de fermentação a glicose e a peptona foram substituídas por 20 gramas por litro de papel residual, como fonte de carbono indutor do processo. Para a etapa de produção das enzimas, a etapa 2, 2 ml de esporo do fungo foram inoculados em meio de pré-cultivo e incubados por 24 horas. E em seguida, a semente foi inoculada no meio de fermentação e cultivada por 192 horas, nas mesmas condições. A atividade enzimática nessa etapa e os parâmetros de fermentação foram checados em intervalo de tempo regular e o melhor substrato foi escolhido e usado como fonte de carbono, misturado com farelo de trigo para estudos de fermentação adicionais. E nessa terceira etapa de caracterização estrutural de resíduos de papel, foram realizados testes por difração de raio-x
para detectar diferenças nas fases e na cristalinidade das amostras. E também foram realizados diagnósticos por microscopia eletrônica de varredura, da morfologia e decomposição das fibras celulosídicas das amostras. Seguindo a metodologia, a determinação da atividade enzimática, a atividade da FPase foi avaliada de acordo com o método padrão. As atividades da carboximetilcelulase, beta-glucosidase e xilanase foram avaliadas usando uma mistura de reação onde o volume de enzima bruta era diluída e incubada a 50 graus Celsius por 30 minutos. As diferenciando em si foi em relação à quantidade de volume de enzima utilizado. Bom, os métodos analíticos, os teores de celulose, hemicelulose e lignina das amostras de resíduos de papel foram determinados de acordo com o método padrão. Os açúcares, que são glicose, xilose e arabinose, foram analisados a 80 graus Celsius usando água desidonizada com fase móvel, a 0,6 milímetros por minuto, com detector de índice de refração. O peso seco das células, considerando os componentes insolúveis no meio de fermentação, foi determinado conforme o método específico, assim também como o conteúdo das cinzas de resíduos de papel. Bom, em suma, as amostras foram adicionadas com volumes e carregadas em gel de poliacrilamida, e a eletroesforese foi por 90 minutos. As concentrações de proteína solúvel no sobrenadante foram medidas usando o kit de ensaio de proteína específico. Em relação à análise estatística, essas análises foram realizadas usando softwares Origin 9.0 e SPSS. Todos esses experimentos foram realizados em 3 repetições e os dados foram apresentados com média de desvio padrão. Dito isto, agora vamos para os resultados e discussão. Aqui nessa tabela vemos a análise de composição de resíduos de papel, incluindo celulose, hemicelulose, lignina e cinzas. Com esses resultados, percebemos que seria possível o uso como matéria-prima para a produção de celulase e xilanase, pois os níveis de celulose expressaram ser altos nos resíduos de substratos de papel usado. Os maiores teores de celulose e hemicelulose foram observados no papel de seda, que está como TP, seguido por WOP, são resíduos de escritório, CB, que é o cartão canelado, e MP, papel para revistas, cujas variações foram provavelmente causadas pelos diferentes processos de fabricação de papel e fontes de madeira bruta. Foi visto também que os resíduos de papel podem ser utilizados diretamente como fontes indutivas de carbono, sem pré-tratamento por fungos filamentosos, para a produção das enzimas, pois esses teores de lignina indicados em materiais lignocelulósicos, que é cerca mais ou menos de entre 20% e 25%, eram ainda maiores que os detectados no experimento, cujo maior de todos esses listados aí, tipo de papel, nem chega a 11%. Em relação aos teores de cinza, vemos que nas amostras de papel de revistas, que é o MP, e WLP, que é o resíduos de escritório, foram principalmente devido aos materiais de revestimento de carga de papel. Em relação aos teores de cinzas nas amostras que apresentaram altos valores, como MP, que é o papel para revistas, e WLP, que é o resíduo de escritório, se destacaram principalmente devido aos materiais de revestimentos e carga de papel, que poderiam fornecer os oligoelementos para o crescimento das cepas e produtos de síntese. Produção de enzimas usando resíduos de papel. Utilizar diferentes tipos de resíduos de papel sem nenhuma forma de pré-tratamento como base de carbono para a produção de enzimas celulares e estilanases através da tricoderma longifloro apresenta um certo potencial que pode ser visto pelas tabelas que relacionam a produção de 6 enzimas de forma separada ao longo de um período de 192 horas. Para a FPase, podemos observar que o máximo da atividade enzimática é atingida pelo resíduo de papel de escritório ao fim de 192 horas, mostrando assim que a enzima é a fonte de carbono ideal. Para a CM-Case, a atividade enzimática máxima é atingida em 120 horas por resíduo de papel de escritório e cartão canelado. Para a beta-glucosidase, a atividade enzimática máxima é atingida após 192 horas, sendo que o gráfico apresenta uma diferença considerável entre as amostras utilizadas, tendo como destaque o cartão canelado. Também é observado um maior atraso no crescimento, pois inicialmente a fonte de carbono
é utilizada para o crescimento do micélio. Para a chinanase, o cartão canelado apresentou considerável atividade enzimática, principalmente devido à alta quantidade de um grupo específico de hemicelulose chamado de xilana. Para a PN-case, os resíduos de escritório e o cartão canelado apresentaram os melhores desempenhos. Para o DCW, a atividade enzimática alcançou níveis elevados no período inicial da fermentação, contudo houve um decréscimo ao longo do tempo. Na tabela a seguir, podemos comparar a produção de enzimas desse estudo com de estudos anteriores. Por exemplo, a atividade enzimática máxima da F-Pase gerada pela Longiflorum, utilizando os resíduos de papel de escritório como fonte de carbono, é 6,8 vezes maior se comparado ao que foi produzido pela Niger NRRL3, tendo como fonte de carbono resíduos de papel. Sendo assim possível seguir com outras comparações, ficando visível observar que as atividades enzimáticas obtidas a partir das matérias-primas de resíduos de papel sem pré-tratamento no presente estudo são melhores do que os resultados anteriores obtidos a partir de outros organismos e de substratos de resíduos de papel pré-tratados. Nesta imagem, observamos a separação de proteínas com massas moleculares entre 5 a 250 kDa através da técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida dos diferentes resíduos utilizados e uma tabela que demonstra a concentração das proteínas solúveis em miligrama por mililitro. Foi observado em todas as amostras, na banda de 23 kDa, a proteína endoglucanase. Contudo, essa proteína estava presente em maiores quantidades no cartão canelado, explicando assim a sua maior atividade na obtenção das diferentes enzimas. Ao final do processo de fermentação das enzimas, as maiores concentrações de proteínas foram obtidas na seguinte ordem de substrato: cartão canelado, resíduos de escritório, papel para revistas e papel de seda. Agora a gente vai falar sobre a caracterização morfológica dos resíduos de papel por microscopia eletrônica de varredura, como também sua composição e cristalinidade por EDS acoplada ao microscópio e DRX, respectivamente. Na imagem à esquerda, vemos as representações por microscopia eletrônica de varredura, e na imagem à esquerda vemos o EDS, ou espectroscopia por energia dispersiva. Na imagem A, os resíduos de papel de escritório apresentaram fibras consideradas ásperas e com leve abrasão superficial, consistente com outros relatórios na literatura. Já as imagens B e C, papel de seda e papel de revista, mostraram estrutura de fibras lisas e rígidas. Tal aspecto pode inviabilizar um fácil acesso das cepas ao substrato durante a fermentação, as quais foram suportadas devido à baixa concentração de proteína solúvel no caldo. O cartão canelado mostrou uma divisão nas fibras e uma morfologia de superfície mais rugosa, um candidato em potencial para indução de produção de enzimas devido à sua riqueza em celulose. Os resultados do EDS mostram que houve uma prevalência de oxigênio e carbono nas amostras e presença de cálcio, que só foi detectada em amostras de papel de escritório e papelão canelado. Essas duas imagens demonstram uma análise de cristalinidade das amostras de papel. O pico principal de cada amostra demonstra características correspondentes aos dos picos de celulose. As diferenças podem se dar em fontes de matéria-prima bruta ou processos de fabricação de papel. O papel de revista demonstra maior carga que as demais, o que pode inibir a fermentação. Na imagem à esquerda, a gente vê que o papel de revista tem o maior índice de cristalinidade, 45, o que também inibe a fermentação, pode ajudar a inibir a fermentação.
Enquanto a amostra de cartão canelado mostrou um pico correspondente ao do carbonato de cálcio, de acordo com os bancos de dados de DRX, o que testifica também os resultados do EDS das imagens de microscopia. O estudo sugere que a alta atividade das enzimas usando o cartão canelado seria porque o carbonato de cálcio presente pode prover cálcio para o crescimento das cepas e produção de enzimas. Com relação ao potencial de enzimas e características estruturais de resíduos de papel como substrato único, o papelão foi usado como uma fonte de carbono misturado com o farelo de trigo, melhorando as atividades enzimáticas. Nesse experimento, a proporção mista de resíduos de papel e farelo de trigo foram usados e as atividades enzimáticas foram mostradas na figura ao lado, onde observamos as atividades enzimáticas após 192 horas de fermentação, aproximadamente 8 dias, pelo micro-organismo, usando papel residual e farelo de trigo como uma fonte de carbono mista. As barras de erro indicam que obteve um desvio padrão. Bom, da mesma forma, as atividades da PNP Case, da fonte de carbono mista, também foram maiores do que da fonte de carbono de papelão ondulado. Além disso, embora as diferenças significativas das atividades da F-Case terem sido mais altas entre a fonte de carbono de papelão ondulado e o papelão ondulado, mais o farelo de trigo, não tenham observado. Bem, as atividades da F-Case mais altas foram obtidas a partir da fonte de carbono misto, papelão ondulado, mais farelo de trigo. O interessante é que nesse artigo eles nos relata, que uma maior atividade da celulase e da beta-glicosidase foi obtida quando um quinto farelo de trigo foi suplementado da fermentação em estado sólido. Bem, também se teve maiores atividades da xilanase obtidas do substrato do papelão ondulado mais o farelo de trigo, que foram cerca de 22 a 27 vezes maiores quando comparadas com aspergílios, que foi a cepa isolada da amostra de o solo cultivar, bem como de girassol como fonte de carbono. As atividades máximas da CM-Case foram alcançadas precocemente, cerca de 96 horas de fermentação da fonte de carbono misto, e isso demonstraram que os componentes solúveis de celo-oligosacarídeos no farelo de trigo podem sim induzir de forma eficiente a secreção de celulase extracelular e xilanase, enquanto os componentes de amido da proteína afetam de forma negativa a produção dessas enzimas. Bom, como conclusão, os resíduos de papel demonstraram um excelente potencial servido como uma fonte indutora de carbono sem pré-tratamento e hidrólise, para a produção da celulase e xilanase com base nas atividades enzimáticas e suas características estruturais. As atividades da F-Case foram mais altas, usando o composto misto de farelo de trigo mais o papelão e o papelão ondulado. Bom, além disso, as atividades máximas da beta-glucosidase e da xilanase foram obtidas a partir de substratos, utilizando o papel ondulado como uma fonte de carbono única, que apresentaram maiores resultados do que na literatura passada, que antes era usado resíduos de papel. Bom, além disso, uma maior atividade da beta-glucosidase foi obtida durante a fonte de carbono misto e farelo de trigo, que aumentou cerca de 56% quando comparada com a fonte de carbono única utilizando o papelão ondulado. Os resultados obtidos nesse estudo confirmaram a viabilidade da utilização dos resíduos de papel como uma fonte indutiva de carbono para a produção de enzimas pelo fungo Longiflorum. Bom, essa foi a nossa apresentação e muito obrigada pela atenção.